Olá pessoal, boa noite, tudo bom? O pessoal tá chegando aí. Fala Rodrigo, grande Albeste. Chegou o nosso convidado aí, vamos ver se ele fez o pedido aqui. Opa, vamos lá. Pessoal, obrigado por estarem aí. Espero fazer mais uma live interessante. Ô, meu amigo, E grande aí, como Albeste. é que tu tá? Fala, meu amigo, tudo bom? O Tudo pessoal certo? tá Tudo chegando ótimo, tudo aí. ótimo. Que bom, que bom. Albeste, mais uma vez aí agradecer ao colega, ao amigo, ao professor por ter aceitado o convite. Um dia cheio hoje, né, cara? Eu vi que tu já estava numa outra atividade ali acho que com a chefe de polícia, né? Uma outra live. Eu também estava numa outra aula online aqui para a faculdade CETREM. Mas vamos lá, vamos tocar, cara. É importante a gente conversar aqui, porque é interessante, né, Albert? Já vou te passar a palavra, mas o que tem de live Deu uma acontecendo é travadinha incrível, né? Eu agora. tô saindo agora do outra. O meu não travou, o teu travou. Tá me vendo aí? Tranquilo? Agora tô. Tá, Antes tava beleza, meio- cara. É o que eu tava dizendo, cara, que tem. É um absurdo que tem de live acontecendo, né? Então, o pessoal acho que nem sabe qual escolher para participar. Mas eu espero que a gente faça aqui um bate-papo legal e que o pessoal curta, né? A ideia é grande Rita, a ideia aqui é transmitir conhecimento, experiência e agregar, né, informação para os nossos, não vou dizer seguidores, né, cara, para os nossos companheiros aqui, nossos amigos aqui do Instagram. Cara, antes da gente começar, Albert, eu queria passar um recado para o pessoal. É, Cliquem no aviãozinho aqui de baixo, embaixo da live aqui tem um aviãozinho. Cliquem para quem vocês acham que será interessante acompanhar o que a gente tem para conversar aqui sobre preparação de concurso e estudos durante essa situação singular, né, que é a quarentena, que a gente está vivenciando, que a gente está passando. Então cliquem aqui, pessoal, cliquem no aviãozinho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem um aviãozinho, cliquem nele para que outras pessoas aí conhecidos de vocês saibam que está acontecendo essa live e possam acompanhar. Vai ser um prazer receber o máximo de pessoas para a gente poder transmitir quanto mais aí os conhecimentos. Tá certo? Albert, como meu convidado aí, é uma honra te receber aqui, cara. Tô curioso aqui, tô ansioso para te ouvir a respeito desse assunto. E a ideia, Albert, é a gente fazer um bate-papo aqui, tá? Eu vou tentar acompanhar aqui embaixo as perguntas dependendo do andar da carroça, eu vi que tu colocou antes uma caixa de perguntas, eu também vieram algumas perguntas, eu mais ou menos já anotei aqui no caderninho, ó, algumas anotações de resposta, e Só aí, e isso? aí a gente e aí a gente vai conversando, tá, meu irmão? E o pessoal Tá, aí, eu não vou ó. desativar os comentários, tá? O pessoal vai questionando e eu tento anotar o máximo possível, se houver pergunta, é claro, tá bom? A palavra tá contigo, irmão. Agradeço, cara. Agradeço o convite aí. Mais do que participar aí contigo desse bate-papo, bom te ver, né? O amigo saiu aqui de Porto É Alegre, mudou verdade. de cidade, lugar, e aí ficaram mais escassos os nossos encontros, né? Mas sempre é ótimo falar contigo. Verdade, Então, né? hoje vai ser uma satisfação dupla. Mas então, meu amigo, como é que a gente pode conversar aí? Como é que a gente pode iniciar? Cara, Eu, eu acho assim, ó. Assim, Alberto, só desculpe te interromper, cara. Tu, tu começa falando e engrena, tá? Em alguns momentos talvez eu te interrompa e a gente vai fazendo uma uhum. discussão, tá? Mas a palavra tá contigo. Cara, assim, ó, sobre a preparação para o concurso, eu sinceramente eu acho que eu identifico mais coisas que não deveriam ter sido feitas do que coisas que deveriam ter sido feitas, entendeu? Então, eu acho que a gente aprende muito com os erros da preparação, especialmente porque a época, né?
em que eu comecei a estudar para concurso, né? Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa, sou no máximo experiente, mas era totalmente diferente cursos, né? Tu tinha que sair da tua cidade, tu tinha que te instalar 1 ano, 2 anos fora da tua cidade, fazer uma escola boa, né? Aqui em Porto Alegre tinha a escola do MP, tinha a Jures, tinha o Sejur, né? Então tu tinha Ah, que fazer perfeito. toda uma caminhada até hoje. Hoje em dia tu não sai, tu não precisa sair de casa para te ter uma preparação de qualidade. Mas eu vejo assim, ó, que quando a gente sai da faculdade, a gente não tem muito essa batida do que é se preparar para concurso. A gente sabe, quem quer concurso sabe que quer determinado cargo, que vai ter que estudar muito. Quem teve a oportunidade de fazer algum estágio sabe o nível de conhecimento, a quantidade de conhecimento que aquelas pessoas com quem tu trabalha têm. Então, tu te espelha e sabe que vai ter que estudar muito, muito para alcançar aquele objetivo. Mas, hoje tu ainda tem mais recursos, tu tem mais orientação, tu tem muita informação, né, rolando. Hoje em dia, tu consegue minimamente te organizar e ter um pouco mais de acesso, onde anos atrás a gente não tinha isso. As escolas te passavam o conteúdo, tu fazia o teu caderno e boa noite, ninguém te dava dicas. A tua dica era vai para a biblioteca depois do almoço, se tu não vai estudar em casa, e estuda ao máximo de horas que tu puder, estudando pouco. E ponto final. Então era horas de cadeira, né? Mas eu acho o Sim. seguinte, assim, depois eu vim para Porto Alegre, eu estudei um ano inteiro na Jures e foi um ano que fez muita diferença para mim, muita diferença para mim. Ali na Jures eu acho que foi o local onde eu vi o quanto eu precisaria de disciplina, porque morando fora, né, precisando de foco, acabava ficando realmente o dia inteiro estudando. Então foi um ano assim que foram e aí a gente pode transportar para a realidade de hoje, um ano posterior ao final da faculdade, um ano de tapar muitos buracos, ou mais buracos, a maior quantidade de buracos possível, né? Porque tu vem com deficiências, isso é normal, nem não existe curso perfeito, né? E tu não é perfeito, ainda que o curso seja. Tu não é perfeito, tu vai ter muitas deficiências se tu pega esse ano posterior à faculdade para estudar muito. Então ali foi um divisor de águas. Aí, depois disso aí, eu acabei trabalhando mais uns 2, 3 anos. Tive experiência como assessor Uhum. de juiz. E trabalhei 1 ano e meio numa vara civil e 1 ano e meio numa vara criminal. Depois que eu finalizei os 3 anos, aí eu cheguei no, digamos assim, no meu ponto em que eu achei Uhum. mais ou menos o roteiro, né? E aí na preparação mesmo em si, daí a gente vai vendo Tu que passou no concurso, o Alberto, vai. Alberto, tu passou no concurso para assessor de juiz, isso? Não, o assessor Tu de era juiz ele é um CC? CC. Tá, Isso. perfeito. Então eu fiz 1 ano de ajures, trabalhei mais uns 10 meses como advogado num escritório aqui em Porto Alegre, e daí depois eu retornei para minha cidade e trabalhei como assessor de juiz mais Sim. 3 anos. Então isso aí deu lá por Ah, 2000, entendi. isso aí deu 2007 por aí. E aí de 2007 a Hum. 2010 foi que deu o período ali todo do concurso para entre 2006, 2007 e 2010 aconteceu o concurso, né? A gente acaba até esquecendo. Aconteceu o meu concurso para delegado, né? Cara, tu E sabe, aí cara, especificamente, que sim, tu sabe que é interessante, né? Eu conversei semana passada com o Rita e é incrível. uhum, Muitas das coisas que ele foi me contando, eu fui me enxergando. É muito louco. E agora o que tu tá falando, a tua trajetória ali nesse período pré-aprovação, digamos assim, eu tô me enxergando. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz minha sim, faculdade,
em Passo Fundo, né? Eu me formei na UPF. E quando eu caí de paraquedas em Porto Alegre, e eu comecei a fazer o Sejur, né? Na verdade, foi o primeiro curso que eu fiz, foi Sejur. Eu fiz muita cadeira, muita matéria no Sejur. E ali cara, eu não sei essas coisas, sabe? Eu digo, Carlos, o que eu fiz na faculdade? Eu sei o que eu fiz na faculdade, Albert. Eu, Claro que eu sim. fiz, eu já falei isso em outra live. Eu fiz muita festa na faculdade, né? Eu aproveitei bastante a minha juventude, né? Entrando para a vida adulta. E eu me arrependo, cara. Olha, isso é tão ruim falar, né? Mas eu me arrependo de não ter lido mais. Cara, Sim, eu deveria ter lido muito mais, cara. E é isso que eu tento passar para os alunos, assim, que eu tenho contato. Cara, leiam, leiam, aprendam a ter prazer na leitura. sim, Além dos outros prazeres, né, cara, dos jovens, né? Que são muitos. Então, sim. cara, quando eu cheguei em Porto Alberto, foi Aham, isso, cara. Eu caí na realidade, digo, cara, eu preciso estudar, sabe? Eu preciso é, estudar. E foi bem isso, cara. Eu lembro que no primeiro ano eu fiz concurso pro MP, para o cargo de promotor, eu passei na prova objetiva, cara. E quando aham, eu caí na subjetiva, eu tomei pau ali. E aí eu sim, digo, velho, puta, eu preciso ter mais base, eu preciso ter mais substrato. Então, sim, mas, cara, e o que é o legal dessa nossa conversa é que a gente passou, entendeu? Mesmo com essas deficiências, nós conseguimos corrigir a direção, né? E a claro, mensagem que eu acho que a gente pode dar é essa. Cara, quem sim, está fazendo uma faculdade e já tem uma base muito boa, leitura, 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 cara, tem muito mais chance, né? Muito mais chance. O nosso amigo que não está aqui na live, que é promotor lá em Uruguaiana, que é o Vitacir Ferrarese, ele é um exemplo, né, cara? O cara era um devorador de livros, meu, uma coisa maluca. E ele passou muito rápido, né, no concurso para sim, promotor. Acho que foi no primeiro que ele passou, se não me falha a memória. sim, Então, esse é muito legal, né, cara? A gente poder transmitir isso agora para quem ainda não teve essa experiência, né? sim. Mas tu sabe, Bozeto, que isso é um aspecto subjetivo Cara, tá travando um pouco também a nessa internet. parte, porque eu te digo o seguinte, ó, tá travando. E o que que é bom, Não, mas tá tranquilo, é muita. sim. O que que eu Tranquilo, te tranquilo. digo assim, cara, dessa parte de ter aproveitado a faculdade, eu também aproveitei horrores, entendeu? Só que eu acho que a única coisa que eu tranquilizava sempre, todo mês eu comprava. Eu acho que deixava o pessoal lá em casa meio calmo, assim, porque eu estudava muito por livros. Mas aí tu começa também a pegar alguns problemas. Por quê? Porque quando tu estuda muito por livro, cara, tu cria uma bagagem, assim, uma base teórica muito, muito boa. É óbvio isso, sabe? Sim, Eu me lembro que era uma época que tinha muita alteração do Código de Processo Civil e três, quatro alterações anteriores. O Código o novo CPC de 2015 é gurizinho pequeno, mas tiveram muitas e muitas alterações. E era assim, cada alteração era um livro e era o livro inteiro devorado. Só que o que acaba que isso muitas vezes acontece, que a gente cai numa armadilha. Tu aprende a estudar por livro e tu pega uma dificuldade para focar em lei seca. E aí começa o uhum. primeiro erro do concurseiro, entendeu? Eu sempre li muito, muito, muito livro assim, e todas as vezes que eu ia para os concursos eu tomava pau na primeira fase, porque eu não gostava de ler lei seca. Lei A lei seca. seca eu Uhum. sempre costumava dizer, é uma frase feia ou não, mas enfim, mas eu costumava dizer, a lei seca é burra, ela é aquilo ali, eu leio aquilo ali não me acrescenta muita coisa. Sim. Ok, mas é um extremamente necessário e importante, tu tá entendendo? E aí, estudando muito por livro, tu tá com uma baita de uma base, mas o quanto tempo tu vai demorar para passar numa primeira fase? Então eu te digo, a primeira coisa que o concurseiro tem que fazer, ele tem que ler lei seca, tem que ler lei seca, porque inclusive Uhum. a lei seca é um Ótimo. recurso que ele vai utilizar em todas as fases do concurso, todas e todas as fases. Uhum. Então
Quem sabe lei e sabe um pouco de doutrina ainda consegue se virar bem nas provas, tá entendendo? Por quê? Porque tem o fundamento legal, sabe manusear o código, vai lá, encontra, entendeu? Então, esse eu acho que Uhum. tem que ler muita. E um outro ponto, cara, que eu acho muito importante também, tem pessoas que não concordam, mas eu acho para mim é essencial, é fazer muito exercício. É fazer muito exercício. Sim. Porque cada um tem uma mentalidade. Cada um tem uma mentalidade, cada um absorve de uma maneira o conteúdo. Então, quando tu tá lendo a lei, tu acha que importante é determinado trecho do artigo. Ou tu acha que determinada parte do capítulo é importante, mas na verdade ela pode ser importante só para ti, porque tu tem uma afeição àquele conteúdo, ou porque tu conseguiu assimilar ele de maneira mais Uhum. palatável, tu acaba tendo simpatia por um determinado trecho da lei, só que quando tu vai para a prova, não é o que o examinador quer saber. O examinador quer saber o que ele quer saber. E o que é importante tu estudar é o que a questão está te indicando. Então, quando tu estuda, é como se tu estudasse toda uma pedra. Tu estuda uma pedra quando tu está estudando. Quando tu está estudando lei seca, e Uhum. livros, sem tu fazer exercício, na verdade, é como se tu estivesse carregando uma grande pedra. Só que quando tu começa a fazer exercício e tu começa a ver como que as questões caem, que tipo de pegadinha costuma ser feito, ou então a profundidade de conhecimento que te é exigido é que tu começa a lapidar o teu conhecimento para a prova. Não é que o resto é Cara, todo dispensável, mas é, lapidar para a eu, prova. sim, claro, tu sabe que eu tenho eu tô seguindo uma linha, né? Eu vou ter uma aula sobre Estatuto de Desarmamento, tá? O que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Cara, eu preciso ler o Estatuto do Desarmamento. Lei 10.826, ler a porcaria da lei, cara, tá? Depois eu vou assistir uma aula online, ou eu vou assistir uma palestra, ou eu vou ler um tópico de um livro aí de lei especial. E Exato. depois eu vou fazer questões, Albert. Então tá bem na linha do que tu tá falando, concordo contigo. E assim, né, meu amigo, as questões, na verdade, elas servem para duas coisas. Para eu memorizar melhor, uma forma de retroalimentar o que eu estudei, né? E mais, cara, eu entro no nicho Sim, das questões. Eu estudando por questões, eu começo a entender como determinada banca questiona determinada prova. Então, né, sim, a CESP-UNB lá, que é o Sebrasp hoje, pô, faz uma prova num determinado sentido. É, sei lá, uma outra banca agora do Paraná, a Fumpar, ali, que vai fazer a prova para PC, tem uma outra linha. Então, perfeito, cara. Essa é uma excelente dica. Qualquer assunto, vamos ler a lei. Pega o Código Penal, lê todo o Código Penal. O Rita falou anteriormente também, ele lia a Constituição de cabo a rabo. É isso. Depois sim. material, depois conteúdo. Bom, aí cada um tem sua forma, né? Se é fazer resumo ou não. Aí tem toda a questão de cronograma de estudo, blá, blá, blá. Mas é bem por aí. Cara, eu queria... Pô, a gente está tendo aqui ilustres presenças, além de todos aqui, pô, diretora Adriana, diretor Hartz aqui, Eduardo, o nosso corregedor Marcelo, o Rafael Pereira, pô, só tem fera aqui nessa live. Prazer aí em ter todo mundo aqui, um grande abraço, viu? Um Alberto, eu não sei abraço se aos... o pessoal te mandou pergunta, cara. Cara, eu não tive tempo de ver, porque eu engatei já naquela live ali de trabalho e agora Tá. não acabei não vendo. Tá, então eu vou aproveitar, cara, já que tu não olhou, porque tu vê, cara, o cara vem pro interior, parece que a vida é um pouco mais tranquila, né, cara? O que é em determinado aspecto, mas outros não. Sim. Cara, fizeram uma pergunta assim, ó, trabalho e estudo, como conciliar? Cara, é muito difícil dar uma resposta assim fechada, né, para essa pergunta, porque eu preciso entender o contexto de quem está perguntando, se tem filho, se não tem filho, se é casado ou não, né? Qual o tipo de trabalho? Cara, esses dias alguém me questionou em DM aqui, uma direct, trabalho em 3 turnos. Como é que eu faço para estudar? A pessoa, é uma mulher, né? 3 turnos de trabalho? O que essa louca faz? Então, qual é o teu quarto turno? É a madrugada.
né? O nosso subchefe até sempre brincava comigo, o Fábio. Tá, Bozeto, porque eu reclamava, às vezes, pra ele, cara, eu tô sem tempo. Ele, tá, mas e da meia-noite às 6, o que que tu faz? Né? Sim. Então, cara, é muito difícil. Mas eu anotei algumas coisas que não fogem muito do que as outras pessoas falam, que é organização, cara. Primeiramente, eu preciso me organizar, né? Organização dia, semana e mês. Eu preciso Sim, sim. saber como é que funciona o meu dia. Eu preciso listar os meus compromissos diários. Como é que funciona o meu dia? Eu acordo de manhã e faço o quê? Para que fazer isso? Para eu enxergar melhor, ter um mapa mental do meu dia a dia e ver onde é que eu tenho alguns pontos cegos, né? Alguns pontos de lazer. Pô, eu preciso dormir quanto tempo por noite? Eu preciso dormir de 6 a 7 horas, cara. Né? Eu posso dormir 5, mas vai chegar um dia que eu vou, cara, eu preciso deitar de tarde e dormir, porque eu não aguento. Tem brother meu, cara, tem colegas meus, conhecidos, que dormem 4 horas por noite. Eu invejo esses caras. Imaginou eu dormir à meia-noite e acordar às 4 da manhã? Pô, meu dia é longo demais. Eu posso estudar das 4 até as 8 da manhã e daí começar meu dia. São 4 horas de estudo só na madrugada. Eu não Sim, consigo fazer isso. Eu não consigo, cara. Mas sim, organizar os dias, listar compromisso, o que eu faço para tentar achar alguma coisa e priorizar estudo. Priorização, priorização. O que eu tenho? O que é? Ah, mas eu preciso parar 1 hora e assistir Netflix. A Netflix realmente é uma prioridade, é necessário. Cara, talvez tu precise um tempo durante o dia para fazer um exercício, para fazer um alongamento, para meditar. O Netflix talvez não, né? Talvez o teu sim, Netflix tem que ser um Netflix de aulas, né? Para tu sim, estudar, sim, para tu não perder tempo. sim, Que mais, cara? Uma coisa interessante, o uso inteligente das tecnologias, né? Que a maioria das sim. pessoas passa 1 hora, 1 hora e meia hora olhando besteira. E aí eu falo uma coisa, cara. Eu tenho hoje menos de 100 pessoas que eu sigo. Não porque eu não goste das outras, mas é Claro. porque é muito conteúdo. Então eu estou tentando filtrar o conteúdo que pode me agregar a algo. Sim, sim. O que não me agrega hoje eu não olho. Ah, mas eu quero saber o que, sei lá, pensar uma pessoa, eu quero saber o que, um professor aí que eu não sigo quer falar, pô, vou lá, entro no perfil e olho. Mas eu não vou ficar todo dia. Cara, é humanamente impossível acompanhar 1.000 pessoas. Eu não, Não. né? Outra, Não isso dá. causa um estresse mental. Isso cria um estresse mental. Inconscientemente, as pessoas não percebem, mas esse ser bombardeado constantemente por notificações Uhum. e por receber isso aí chega uma hora que satura. Satura o teu Sim. cérebro, gasta o teu cérebro e não sabe por quê. Porque toda hora tu está sendo notificado de alguma coisa, vem cá, tu tá toda hora recebendo um estímulo. Isso aí precisa de limite. Precisa de limite. Então não adianta tu atirar para tudo que é lado, querer saber tudo o tempo todo, porque na verdade é como tu falou, tu vai ter que focar num determinado momento naquilo que te interessa. E depois que tu alcançar aquilo, bom, agora o que que eu quero fazer? Que tipo de coisas a que tipo de coisa eu quero me dedicar? Eu quero ter esse tipo de lazer, eu quero ler outros livros. Eu vou te dizer, sem erro aqui, eu na época que eu estudava, simplesmente eu tinha. Eu pensei assim, cara, o que que eu fiz na minha vida? Eu não leio mais nada. Sim. Travou. Deu uma travada aqui agora. Cultural, não, porque eu não quero saber disso agora, eu quero é estudar passar no concurso. Então tu vai ter que focar porque tu não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, Perfeito, cara. e, e Perfeito, quem, perfeito. quem, e quem precisa conciliar o estudo com o trabalho também tem que entender o próprio funcionamento, porque às vezes a realidade do teu trabalho, o tipo de trabalho que tu tem, vai te permitir, e tem uma repercussão na maneira como tu assimila as coisas, né? Tu vai chegar cansado em Uhum. casa, qual é o nível de cansaço? Tu consegue dividir o teu horário para estudar 2 matérias, 3 matérias? Sim. Como é que teu cérebro vai lidar com isso aí? Será que tu vai estudar uma matéria para ter maior sequência e fazer links? Então, tudo isso é muito diversificado. Só que o que eu acho que é básico. Quando a gente não tem o que eu vejo assim, quando a gente não tem muitas possibilidades, tu tem que pegar o que é essencial. O que é essencial? Estuda todo o tempo que tu tem livre. Ponto. Se tu tem 3 horas, meu amigo, tu vai sentar e estudar as 3 horas.
Aí tu pode até fazer uma variação, se tu Uhum. vai estudar uma matéria, duas matérias, mas a chave é tu ter a certeza de que tu está estudando o teu maior tempo possível. Eu vou te dar um exemplo para mim, Sim. um exemplo para te ver. Eu, por exemplo, na minha preparação, eu não conseguia estudar 4 matérias por dia. Eu não conseguia estudar. Meu cérebro não funciona dessa maneira. Não funciona eu segmentando. Uhum. Agora eu vou estudar tanto tempo, agora eu vou para constitucional, porque daí eu vi 4, meu cérebro fica sem sequência. O meu cérebro. Admiro quem consegue virar a página, tu tá entendendo? Eu não consigo. Então o que que eu fazia? Eu vou pegar o maior tempo possível que eu tenho disponível e vou estudar ou uma matéria ou 2 matérias e vou tentar dar uma sequência nisso. Então isso Sim. também, inclusive no teu rendimento, entendeu? Porque às Sim, vezes tu sim, fica assim, ó, sim. tu tem 4 horas e matérias diferentes, às vezes tu te sente aquele desfragmentador do Windows, tá Claro, entendendo? Tem buraquinhos assim claro. e tu perde a sequência do conteúdo. Mas isso Ô, sou eu. Beth, olha que É que eu, legal. sabe Ô, quando é que eu cara. vi que meu estudo rendeu muito? Hum, Acho isso aí também, passe, olha, essa é uma das principais, dos principais fatores que eu acho. Cara, tenha um ah, material bom, estuda o eu ia material. falar isso. Estuda esse material, porque o que que acontece? As pessoas têm, por exemplo, 10 materiais, 10 materiais diferentes e sabem dez Sim. por cento de cada material e não sabem 80% de um. O que que é melhor, tu saber 10% de materiais, de 10 materiais diferentes, ou tu pegar um material e saber 80%? Então, isso. Claro. Aham. Ô, meu, o pessoal tá falando que a tua live tá travando e tá travando mesmo. Já reclama ele. Qual é a operadora que tu usa aí de internet, cara? Qual é a tua operadora aí, Albert? Ó, travou de novo. Vou esperar voltar aí. Realmente tá travando, né? A operadora aí dele. Eu acho que a internet dele tá. Bom, enquanto não volta, entrou uma pergunta aqui bem interessante do Marcos aqui, ó. Vocês não acreditam que quem trabalha está em home office e assim está em casa. E assim pode, né? Deixa eu entrar aqui na pergunta toda. Ó, pessoal, vocês não acreditam que a quarentena auxilia para quem precisa estudar, quem trabalha em home office? Pessoal, deixa eu tentar chamar aqui o Albert de novo. Adicionar. Vamos ver o que, que o Albert pensa. Eu entendo que, mais uma vez, depende muito de qual é a realidade dessa pessoa em casa. Ô, Albert, o pessoal Oi. tá falando que tá travando. Eu perguntei qual é a tua operadora, cara. A minha é a net aqui. A NET, ó. Ou o pessoal da NET. Vamos se Agora ligar aí, né? eu tô usando Oi? 4G, vamos ver se melhora. Tá, não, tranquilo. Cara, entrou uma pergunta do Marcos aqui, eu botei pro pessoal, tá? Sim. Ele tá perguntando se a gente acredita que agora, no período da quarentena, se não ajuda a estudar mais em casa, inclusive para quem trabalha porque está em home office. O que que eu falo rápido, assim? Cara, depende de novo muito da realidade. Porque quem tem filho, eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses, cara. Ela como é que fala? The Terrible Two, né? Cara, ela não para, velho. Ela tá escalando a mesa da sala. Então, assim, ou alguém está com ela, ou quando eu estou em casa eu não consigo fazer nada. Eu estou fazendo a live aqui tranquilo porque ela está dormindo. 8 horas da noite ela estava dormindo já. Então depende muito da realidade. Eu acredito que talvez sim, se essa pessoa for organizada, né, e tiver uma metodologia de estudo. Se não, não. Se não, não. Cara, eu queria ter comentado uma colocação tua e me fugiu agora. Me fugiu, mas tudo bem, tudo bem. E eu nem lembro o que tu estava falando, cara. Eu perdi a linha de raciocínio com a tua saída. Não, estava dizendo que às vezes a pessoa tem muitos materiais Hum, diferentes, sabe um pouco de isso. cada material e não sabe muito de um material, Perfeito, cara, né? Então, perfeito. um material, eu me lembro direitinho e hoje, mais uma vez, a gente tem a facilidade, né? Tu tem livros mais concisos, tu tem livros mais concisos que têm a posição de vários autores. Isso é Uhum, importante. Na época tu perfeito. tinha que ir lá
o NUT da vida, pegar um CAPES da vida e comparar a posição dos dois e montar teu caderno. Você tá entendendo? Sim, Ou sim, então tu sim. seguir só um autor. Hoje tu tem livros que tem todos os autores. Então, ou tu tem um material bom, uma apostila muito boa, e aí a questão da apostila é bem questionável, tá? Mas ou Uhum, tu faz daqui um pouco, um curso muito bom e monta o teu caderno com a maior quantidade de informações possível, ou tu pega uma doutrina, e também pode ser auxiliar, pega um desses livros de concurso que tem todos os posicionamentos possíveis e foca nesse material. Porque enquanto tu não souber 80% desse material, não adianta uhum. tu te preocupar com o material que tu não tem, Sim, se tu não está perfeito. contra o material. Né? Eu me lembro que, inclusive, isso foi muito interessante. Na época que eu fiz a preparação, a minha última preparação foi com o LFG. Tá? O nosso Luiz Flávio, que agora infelizmente foi Pô, embora. Lá é verdade. um monstro, gente, aquele cara lá é impressionante. Mas o que, que aconteceu? Depois, quando eu passei principalmente para a segunda fase do concurso, eu coloquei uma meta na minha cabeça. Eu disse assim, olha, eu tenho que saber todo esse caderno. E eu só estudava pelo meu caderno. Só estudava pelo meu caderno. E ia fazendo algumas questões e via que estava no caderno. Olha a importância da Uhum, questão. A questão está te dando dentro do teu material. Olha aqui, ó, saiu uma questão que não está no teu material, uhum, complementa. Tu tá tirando do foco. Tu tá pegando justamente no que os concursos estão focados e trazendo para o teu material. Tu não sai sim. aleatoriamente, porque ninguém pega um material de 200 páginas e outro de 300 e bota 200 do lado e 300 do outro e vê o que que falta. Isso não existe, isso é perda de tempo, tu tá entendendo? Claro, claro, claro. Então tu tem que pegar um material e saber de cabo a rabo o máximo que tu puder dele. Aí tu tá bem. Aí tu vai começar depois o quê? Trabalhar em busca dos 20%, dos 30% que tu não sabe. Mas Uhum. buscar 20 ou 30% é bem melhor do que buscar 80% em matérias diferentes, né? Claro, perfeito, perfeito, tranquilo. Cara, tem uma outra pergunta aqui que entrou. Como ficam os concursos públicos nesse período de quarentena? Né? E realmente é uma situação que acabou alterando, né? Havia alguns concursos que ocorreriam agora no mês de abril e todos foram Uhum. suspensos porque em razão do decreto, né? Não tem como ter um livre transporte, não tem voo, as pessoas precisam ficar em casa. Então eu divido em dois tipos, né? Os que estão em andamento e os que já encerraram, então só estão aguardando ali a nomeação. E esses, em princípio, não Mas vão sofrer nada, né, Albert? eu acho o seguinte, assim, ó, é uma preocupação, né, que tu tem que ter, ó, quando é que vai ter, enfim. Mas eu acho assim, ó, antes de fazer essa pergunta, né, também fazer uma reflexão interna. Ok, mas o quanto eu estou preparado? E Uhum. se sair o concurso daqui a 3 meses, eu estou bem? Então tu tem que te fazer essa pergunta por quê? Porque agora concurso não vai ter. Por que que não vai ter? Porque não pode aglomerar pessoas. É isso aí. Ponto. Tu não pode aglomerar pessoas, provas tu não vai ter. Mas daqui um pouco pode sair publicado um edital com o conteúdo programático e sem data de prova, Cara, entendeu? Então, eu dividiria em dois tipos de concurseiro essa situação de agora. O primeiro é aquele que começou agora. Cara, esse cara tá. Cara, tu tem mais tempo para estudar. Vai atrás. E o outro é o cara que já tinha estudado tudo, estava pronto. O cara estava pronto já para submeter as provas. Esse cara vai tentar solidificar os 20% que tu estava comentando. Porque os 80 ele já ótimo, sabe. Os 80 ele já sabe. ótimo, Agora ele vai ótimo. solidificar os 20 para tentar chegar mais próximo do 100. Né? Eu dividiria Isso, nesses dois tipos de concurseiro, cara. isso. Mas tem que continuar estudando e mantendo o cérebro quente. O Perfeito. cérebro é mais do corpo. Se tu parar de ir na academia, a primeira vez que tu voltar, depois de 2 meses, tu quer morrer. É uma dificuldade, tudo dói. E a cabeça é a Sim. mesma coisa, tá entendendo? Então, assim, também nessa linha da pergunta do Marcos, hábitos não são da noite pro dia que tu cria. Então, se tu puder aproveitar isso para ir desenvolvendo esses hábitos, aproveitar essa quarentena, a quarentena ela não pode ser um motivo, ela por si só não pode ser um motivo de distração ou de preocupação. Claro que pode ser, né? Ah, eu tenho um parente que eu tenho que cuidar, que eu tenho que dar atenção. Isso ok, isso é do jogo.
Agora, por exemplo, simplesmente ficar ansioso porque não pode sair de casa, meu amigo, tu não pode ter essa ansiedade há muito tempo. Tu tá entendendo? Eu me Sim. lembro que quando. Eu me lembro, por exemplo, vamos pensar num motivo para não sair de casa. Eu me lembro muitas vezes de que quando eu acordava no sábado, no domingo e estava chovendo, eu ficava feliz, porque eu Feliz, dizia assim, é? "Vou perder um dia, não vou perder um dia, tá entendendo? Então, se tu tem motivos para não sair de casa, e nesse caso é o estudo, a quarentena, se ela não te traz uma situação peculiar por causa da doença, da preocupação, meu amigo, sai dessa vibe e vai simplesmente focar no teu estudo. E Cara, era isso. na real, o concurseiro raiz mesmo, essa situação não alterou muito a vida dele. Porque eu lembro, Alberto, quando eu saí de Passo Fundo e fui para Porto Alegre estudar para concurso, cara, eu vivia trancado dentro do apartamento, né? Ou nas aulas presenciais. Não tinha aula online. Eu sou mais velho que tu, cara. Então, imagina, eu estudo. Cara, meu primeiro curso foi em 99, cara. Foi antes do. Sim, Caraca, meu, foi antes dos anos 2000. Olha, Eu só tenho essa carinha, sim. né, cara? Eu não sou tão novinho, viu, Alberto? Tá bem, tá bem. Bem. Cara, é o seguinte, meu, eu vivia dentro de um quarto, porque eu morei com mais três colegas. Nós dividimos entre quatro um apartamento. E eu lembro que Claro, cada claro. um tinha um micro local de estudo. E a gente se reunia. E isso é interessante também para os concurseiros, né? É trocar ideia, cara. Eu estava falando com uma aluna esses dias e ela estava me perguntando umas coisas. Cara, olha só, na minha época eu trocava ideia, a gente se reunia num dia e um perguntava o outro pro outro coisas. Que não tinha essa facilidade, cara. Hoje eu pego um Zoom aqui, um Hangout do Google, e eu me reúno com 10, 15 pessoas e a gente fica trocando ideia, cara. Eu da minha casa. Ô, velho, tu tá em Porto Alegre, eu tô em Santa Rosa. E a gente tá trocando ideia aqui. A Então, gente tinha. O que que a gente fazia? A gente ia pro site do TJ garimpar jurisprudência. cara, tu é Para todo. moderno, cara. Alberto, tu é Tá entendendo? moderno, cara. Eu saía da aula do Sejur no centro e ia no TJ tirar xerox da jurisprudência que era indicada na aula. Cara, é surreal o nível e o volume de informação que os alunos têm hoje. Uma menina aqui está colocando assim que hoje, que antigamente a quantidade de cursos era menor e facilitava, eu acho. Cara, eu vou dar uma resposta bem direta para isso. É porque a pergunta dela subentende-se que ela tem concorrentes. Ela não tem concorrente. Se tem mais de duas vagas, a concorrente é ela mesma. Então não interessa o nível de informação e a facilidade que tu tem. Tu vai concorrer contigo mesmo. Né? Eu lembro que isso eu tinha muito incutido na minha cabeça. Eu não concorria com ninguém. Eu concorria comigo mesmo, cara. A pressão era comigo para passar. Então eu dava Sim. pressão. O Marcos também ia para a biblioteca do TJ. Então a gente é de uma outra geração, cara. Era uma outra forma de Duas estudar. lendas vivas. Oi? Duas lendas vivas. É. Marco e Boleto. Bah, tá louco. Então, cara, assim, a facilidade que se tem hoje, talvez essa facilidade, quem está estudando há pouco tempo não tem noção disso, né? E aí Sim. talvez não dê o valor devido, né, cara? Eu consigo fazer tudo É. aqui com o computador, né? É muito louco. Mas tem que ter cuidado e tem que ter foco, não é no sentido da concentração. Cara, hoje em dia a gente é assediado por muito material. É. Muito, Sim. muito material, tu tá entendendo? E a gente sempre. E é a sociedade do consumo, né? Dos bens de consumo. Então a gente, hoje, tudo é visualmente atrativo. É um livro que sai depois do outro e me dá a impressão de ser melhor, porque a apresentação é bacana. Uhum. E aí a gente não pode perder e esquecer da essência, que é focar no conteúdo. Pegar o conteúdo e procurar saber isso aí, né? Perfeito, cara, perfeito, tranquilo. Outra pergunta aqui, cara, alguma matéria que não simpatizava, como fazia para estudar e botar, entre aspas, na cabeça essas matérias? Cara, eu acho que tu tem que fazer uma mescla, tá entendendo? Tem que fazer duas coisas, tem que fazer uma mescla. Tu tem que estudar uma que tu não gosta e uma que tu gosta, para te mesclar períodos de um pouquinho de sacrifício com momentos de prazer. Sim. Agora, eu acho que também tem que fazer uma giradinha de chave. A gente geralmente não gosta daquilo que a gente não entende ou tem dificuldade para entender.
depois que a gente começa a pegar o fio da meada, a essência da coisa, tu começa a sentir pequenos avanços, pequenas compreensões, e aquela matéria que tu acha que tu não gostava, tu já começa a gostar. A gente tende a não gostar do que a gente tem dificuldade ou não conhece, mas como concurseiro eu tenho que conhecer. Então, já que tu tem que conhecer, tu é Uhum. obrigado a conhecer, vai lá e conhece e tenta ter pequenas vitórias, tá entendendo? Perfeito, Não cara. tem. Precisa de um conhecimento horizontal gigantesco, principalmente na primeira fase. Então, tu tem que saber um pouco de tudo, Claro. entendeu? Isso é uma coisa assim, ó. É um momento. Depois, quando tu tiver na tua carreira, aí talvez tu pegue e foque naquela matéria que tu gosta, né? Tu gosta da matéria criminal, tu vai trabalhar como delegado, tu vai ser um defensor público e vai atuar na área criminal, um Uhum. promotor de justiça na área criminal, um juiz da vara criminal e vai ficando por ali. Só Uhum. que, sinceramente, na fase de preparação, a gente tem que fazer o que a gente não gosta. E aí a Sim. gente tem que buscar pequenos prazeres naquilo ali para ir virando o jogo, né? Sim, sim. Quantos eu sou um exemplo vivo. Eu era apaixonado por processo civil. Processo Olha civil só. era toda a minha vida. Eu escrevia processo civil, entendeu? E hoje o que eu mais trabalho e gosto é processo Processo penal, penal. entendeu? Então nem sempre as matérias que tu acaba depois trabalhando é as que inicialmente tu tem mais afinidade, entendeu? Mas tem que tocar tudo, Uhum. tem que tocar tudo e focar em tudo. Senão, se a gente fica assim, mas não gosto disso, cara, tu não gosta do cargo, tu não gosta da estabilidade que ele pode te dar, então nada na vida é 100%. Uhum. Então, Vai engole em lá. seco e estuda. É, cara, eu acho que eu tenho que pensar o porquê que tá fazendo o concurso, para qual motivo, né? Cara, é motivação, na real, né? Tentar encontrar motivação, na real, todo mundo sabe, né? Mas focar nela. Eu quero passar no concurso da delegado para quê? Pô, porque eu quero o cargo, porque eu quero ter estabilidade, eu gosto, eu vou ser feliz trabalhando com aquilo. E uma dica que eu dou, cara, sempre é, cara, tenha algo que te faça lembrar isso todo dia. Eu, por exemplo, ando com essa pulseira aqui, cara. Ela tem um significado para mim. Todo dia eu vejo ela. Todo dia eu me lembro do porquê que ela tá aqui no meu braço. E todo dia eu lembro que eu só vou tirar ela do braço quando eu alcançar o que eu quero. Então, Ótimo. entendeu? Eu acho que isso é legal, É, cara. É mais uma, é mais algo assim, que, cara, é simbólico, por óbvio, né? Mas é um sim, simbolismo. Cara, na real, nós somos pessoas simbólicas, né? Tudo é simbolismo no mundo. Tudo é. Então é interessante para quem precisa sempre de uma motivação ou lembrar, fazer isso, cara. Ter sim. algo a lembrar, né, que recorde, assim, pá, calma aí, cara, não posso perder o foco. Vamos lá. Porque é muito comum, né, a maioria dos estudantes começar com tesão, tesão, e aí aos poucos vai passando, vai, né, esfriando, e aí quando vê o cara não, cara, o cara perdeu o foco total, né, e é muito ruim isso. E só tem dois É, concurseiros, né, Albert? Só tem dois tipos, né, sim. cara? O que passa e o que desistiu. Não existe o que não passa. É o que passou e o que desistiu. Tu Que tem que mais, meu querer amigo? muito. Tem que querer muito, eu acho que esse é o fator principal. Tem que querer muito, tu tem que querer mudar a tua vida, entendeu? Porque senão tu vai sempre pensar no que tu queria, e aí tem muita gente que quer menos do que tu e tem mais foco e concentração e vai Sim, passar e sim, vai ter sim. o cargo que tu daria tudo para ter ele, menos do que precisa, que é o comprometimento e o suor de todos os dias, porque se tu não der isso aí, desiste, É, porque não não tem vai. fórmula mágica, não existe fórmula mágica, né? Leitura super dinâmica. Não, 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 não existe isso aí. Cada um tem o seu poder de absorção e tu vai estudar o tempo que for Uhum. necessário para aprender as coisas. Só que tu tem que ficar sentado o Sim, tempo sim. necessário. É verdade. Senão, Chega aqui, chega aqui. não adianta. Olha aqui quem veio aqui, quem tá aqui me visitando, velho. Oi! Ó, tudo bem? Como é que tá? Lembra do tio Beth? Bem, aham. Ela tava lá com a Aí, Roberta, que a Roberta tá numa outra live, cara. Aqui em casa é só live, né? Tá louco. É, cara, tem uma pergunta bem interessante aqui embaixo, Alberto. Não sei se tu tá lendo aí os comentários, né? cara, é que aqui eu tô com medo eu tô com Não, medo então de deixa que eu mexer. ler, cara. Aqui, ó. O que é mais apaixonante na carreira de delegado?
Ele já responde. Para mim, é o descobrimento da verdade e concretizar a justiça. Não sei se o Leonardo Scofano é delegado. Se for, eu não, acho que não é daqui, eu não conheço ele. Cara, o apaixonante na carreira. O que é para ti, Albrecht? Cara, eu acho o seguinte, tem carreiras que elas também se destacam pela maior proximidade ou não com o público que tu atende, né? Então, assim, ó, o delegado, ele permite, a carreira, ela permite tu circular e ter vários perfis dentro da mesma carreira. Então, se tu é uma pessoa que gosta da investigação e quer sempre estar mexendo com o quebra-cabeça e descobrir a autoria e pegar a materialidade, tu vai ter lugar, tu vai ter espaço. Se tu, ao mesmo tempo, quer trabalhar com essa parte e quer trabalhar também com a parte das vítimas, ter o contato com a vítima, para te fazer o acolhimento da vítima e, ao mesmo tempo, por meio da tua investigação, conseguir entregar uma resposta concreta para vítimas, isso também é muito recompensador. Muito recompensador. Eu trabalho com a infância e juventude, tá? E dependendo dos delitos, principalmente os delitos em que crianças e adolescentes são vítimas, tu conseguir chegar no resultado final, tu entrega algo para essa vítima e ao mesmo tempo Sim, evita para outras. Isso também é ótimo, tá? sim. Tem Ó, o parte onde Leonardo é aluno, cara. É aluno da Cadepol, legal. Seja bem-vindo aí, Leonardo. Bom curso de formação. eu não estou conseguindo enxergar tudo aqui porque eu Tudo ainda bem. estou com a pergunta na minha tela, sabe? Que tem uma base. Como assim, cara? Mas eu que tiro ela, porque estranho que ela não saiu para ti. Putz. Não saiu. E daí se eu peço aqui, ó, Então tu tá vendo o Marcos aí toda hora. vai sair. E aí, cara, e outra coisa, eu não sou tecnológico assim que nem vocês. E aí o seguinte, e a maleabilidade, Bozeto. Maleabilidade, não Sim. tem um dia igual ao outro. Se tu quiser trabalhar de uma maneira mais administrativa, tu trabalha. Se tu quiser trabalhar de uma maneira operacional, tu trabalha. Se tu quiser trabalhar com uma área que é operacional, mas também tem acolhimento de vítimas, para te trabalhar com políticas públicas, né? A gente é Uhum. poder executivo, trabalha executando muito políticas públicas. Então, o que é apaixonante é aquilo que mais te apaixonar dentro desses perfis, porque tudo isso é possível dentro da carreira. Ô, cara, e é muito louco, eu não sei tu, eu antes de entrar pra carreira, eu não tinha noção de nada disso. Eu não tinha ideia. Cara, eu não tinha ideia de como funcionava Sim, uma delegacia, eu não sabia. E aí, depois que tu entra, tu entende, tu vê como é dinâmica a nossa profissão, né? Como é dinâmica, e bem o que tu falou, já comentei isso também. Tem lugar para todo mundo. não, é muito exigente e tu tem que ter um nível de velocidade, de raciocínio e de poder decisório que eu não sei se existe em tantas carreiras, tá Sim, entendendo? sim, Porque sim, sim. coisas entram de uma maneira muito imediata. Entro ou não entro? Tu tá entendendo? Uhum. Tá em flagrante ou não tá em flagrante? Ah, tá em flagrante, mas tem que dar fiança ou não tem que dar? Então, se engana também quem acha que a operacionalidade anula o conhecimento jurídico, porque Não, muito pelo antes, pelo contrário. contrário, Pelo entende? contrário, né? Pelo contrário, se tu não souber, não tiver antenado naquilo que está acontecendo, daqui a pouco tu está coletando uma prova de maneira errada, tu Uhum. acaba com o processo. Tu acaba com o processo, tu vicia a instrução de uma maneira que a repetição dos atos lá no judiciário não acontece e tu acaba com a persecução e aí tu não entregou o resultado nem para a vítima nem para a Uhum. sociedade. E Uhum. às vezes depende do conhecimento jurídico. Então é uma matéria, é uma carreira que ela casa muito bem o conhecimento teórico com aquilo que tu vai fazer na rua. E as tuas equipes que Sim, estão na rua estão esperando essa decisão de ti. Vou ou não vou? E muitas sim. vezes esse vou ou não vou é no feeling do policial aliado ao conhecimento das consequências jurídicas. Cara, Então é. tu falou, eu tô me lembrando do meu início de carreira lá em Passo Fundo, né? Antes disso, agradecer a Paty Mazzola aí, ela é uma, ela é uma, tá sempre presente aqui nas minhas lives, e realmente ela falou um troço bem legal aqui, ela não é delegada, ela trabalha no judiciário, mas ela acha que um inquérito concluído com sucesso é tudo como missão cumprida. É verdade. E para mim, o inquérito com sucesso é aquele inquérito onde tanto o delegado quanto a equipe deu o máximo
né, de comprometimento e de doação para chegar a uma conclusão efetiva, né? Cara, eu estava lembrando, sabe do quê? A gente tem 9 minutos ainda, cara, de live. Eu estava lembrando quando eu trabalhei na DPCA em Passo Fundo, Albert. Era Delegacia de Aham, Proteção à Criança e ao Adolescente. E eu estava sim. numa investigação de prostituição infantil. E eu pedi interceptação de alguns alvos e a gente acompanhou uma adolescente que foi fazer um programa com um cara. E olha que louco. Nós fizemos campana, utilizamos várias técnicas. Isso eu estou falando de 2005, Albert. 2005, cara. Nem iPhone Uhum. existia ainda, só para tu ver o tempo, né? E, cara, nós acompanhamos o veículo, o meu policial que estava na direção, eu estava do lado, uma hora perdeu o alvo dobrou a esquina e ele perdeu, ele demorou para entrar na esquina, cara, e o carro sumiu. E vou tentar ser rápido, tá? Nós mais ou menos identificamos, eu identifiquei um prédio, entrei, consegui entrar, um morador daquele prédio liberou, eu fiz algumas perguntas, o carro tal, tem um carro tal, o carro estava na garagem, ou seja, o carro que a minha vítima entrou estava na garagem daquele prédio. Identifiquei o apartamento, cheguei no apartamento, bati na porta, o cara abriu a porta só um pouquinho de roupão, só de roupão, e aí eu disse para ele assim, me identifiquei, né, polícia, delegado, pá. Eu posso entrar na tua residência? E ele, para quê? Eu digo, não, acho que tu tá com uma adolescente aí. Tá fazendo um programa dele. Não, eu não vou deixar entrar. Tu tem mandado de busca e apreensão, então era um cara instruído, né? E aí eu lembro que eu botei o pé na porta para ele não fechar a porta. Eu digo, cara, eu não tenho mandado, mas eu posso conseguir um se tu não me deixar entrar. E ele, não, só vai entrar com mandado. Como eu estava no primeiro ano de delegado, Albert, sabe o que eu fiz? Eu deixei ele fechar a porta, solicitei para que os policiais guarnecessem, dali ele não saía mais, e eu fui, isso eram 6:30 da tarde, já era noite, porque o Passo Fundo já era inverno, eu acho, e eu fui falar com o juiz, que era o Luiz Cristiano, um juiz garantista, mas que eu já conhecia, acabei conhecendo por intermédio da promotora, que é a esposa dele, ficou minha amiga, e eu fui lá, cara, fazer um pedido oral para ele, expliquei ele, Bozeto, tu sabe que eu acho que o meu entendimento é que mandado de busca noturno é inconstitucional. Como é que eu vou dar uma decisão contra a Constituição? Olha que legal, cara. A teoria na Sim, prática, né? E aí eu sim, disse sim. assim, mas eu disse, mas Cristiano, o cara tá lá com ela. Eu só quero, porque eu tô em estágio probatório, eu só quero, né? Daí ele, tá bom, Bozeto, vai ali, faz um pedido, então me explica que eu vou te dar. Olha isso, Sim, cara. E eu fiz isso. sim. Esperei ele meia hora, não, levei meia hora, cara, para fazer o pedido, ele deferir. E aí eu fui lá, já tinha um advogado, a adolescente estava lá, eu autuei ele em flagrante pelo 244 do ECA, não recordo agora. 244, prostituição, não me lembro agora, é 244, eu acho. Bom, que seja, Na- né? Que seja. Essa época era outro artigo, você. Não, não, do ECA, cara, era prostituição infantil. Era o Não, é que eu tô 24. depois do Código Penal, tô querendo dizer que tu é do outro tempo, tu tá entendendo? Tu é anterior às alterações. Cara, e é o Eu seguinte, mas, achei cara, bacana. hoje, sabe o que eu faria? Eu teria entrado hoje. Eu teria entrado. Porque eu estava numa situação de flagrante, eu tinha 99,9% de certeza que ele estava com um adolescente, entendeu? Eu entraria. Mas é legal isso, é legal? Mas precisa ter o conhecimento, tu tá entendendo? Tu precisa ter o conhecimento. Ainda Sim, mais hoje em dia, né? Em tempos de lei de abuso de autoridade, não vai longe, sim, não vai longe. é De verdade. 5 dias, um policial me ligou, nós estávamos atrás de uma menina e tinha a suspeita de que a menina estava numa casa. E ele me ligou 10 da noite. Me ligou 10 da noite. Delegado, entro ou não entro? E ele tinha um mandado. Ele tinha um mandado. Entro ou não entro? E eu disse, meu amigo, aí o que que eu fiz? Fui lá buscar o entendimento do STF sobre o ingresso, mesmo que no, né, ingresso noturno, ainda que sem mandado, e eu disse assim, ó, cara, por tudo que tu tá me falando, tu não tá preenchendo os requisitos, inclusive do ingresso com mandado ou sem mandado noturno. Tu não tá preenchendo, então é o seguinte, não vai, porque senão vai dar problema. Então, Cara, esse conhecimento, tu aplica na rua, tu tá sim, entendendo?
que vai só estar na rua, não é só estar na rua. É estar na rua antenado com aquilo que se decide, enfim, com as decisões judiciais, a jurisprudência, porque tu tem que proteger a ti e a tua equipe, né? Tu é o respaldo da tua equipe. Então, nesse sentido é que se Legal. engana quem acha que depois que passa no concurso, tu passei e não estudei mais. Não, Se cara, tu não estudar, é o já... artigo 244A, cara. Eu não tô maluco, cara. 244A do ECA. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Não tô... O professor Rodrigo não tá maluco. Cara, tuas considerações finais aí, Albert. Foi uma baita live, cara. Adorei conversar contigo, irmão. Eu sempre aprendo conversando contigo, cara. E não só eu, acho que todo mundo, né, cara? Quando a gente troca ideia com quem estuda, quem lê, quem tem um conhecimento empírico das coisas, sempre agrega algum conhecimento. Eu espero que a gente possa ter transmitido isso para todo mundo aí que acompanhou a nossa conversa. Valeu, cara. Eu agradeço o teu convite aí, conversar com o teu pessoal que te acompanha. Sempre é uma satisfação poder conversar contigo profissionalmente ou não profissionalmente. E desejo sucesso aí para ti aí na tua nova Obrigado, irmão. rotina Obrigado, e cara. para todo Obrigado. mundo que te acompanha, tá? Sempre que precisar aí a gente volta a conversar. Tá bom, irmão. Tá bom. Grande abraço, tá? Valeu, Grande pessoal. abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.